alunos do quinto ano! Hoje vamos para a nossa segunda aula e, como eu havia comentado, nós vamos falar sobre o Vale Europeu Catarinense. São 12 cidades que são consorciadas ao SINV. Quais são essas cidades? Acompanhe aí no mapa comigo. São as cidades de Rio dos Cedros, Doutor Pedrinho, Pomerode, Benedito Novo, Timbó, Rodeio, Ascurra, Indaial, Apiúna, Botuverá, Guabiruba e Luiz Alves. Bom, e o que essas cidades têm de tão importante que os turistas amam conhecer? Principalmente a manutenção que elas têm dos traços europeus e a preservação do mesmo. A maioria delas são conhecidas pela preservação tanto do meio ambiente quanto pelas limpezas das ruas, as cachoeiras, que aqui na nossa região é marcante, também as trilhas, né? Tem muita gente que vem fazer caminhada para conhecer os espaços que a gente tem aqui, naturais, os monumentos históricos, né? Além disso, muito da história dos colonizadores e dos costumes ainda é preservado aqui. Às vezes, navegando pela internet ou na televisão, conhecemos lugares que pensamos, poxa, como eu gostaria de conhecer. A mesma coisa acontece com os turistas de outros estados que conhecem o nosso Vale Europeu. Então o desejo deles virem conhecer é muito grande. E por isso também a importância de vocês, de nós, estarmos preparados para recebê-los com afeto e também com todo o cuidado possível, para que eles retornem. E eu vou falar aqui adiante a importância de tudo isso para o turismo local. Mas falando em turismo, o que é o turismo? O turismo é um conjunto de atividades realizadas por pessoas durante suas viagens ou estadias a lugares distintos do seu habitat natural. Então, por exemplo, né? Eu sou da cidade de Ascurra e montei um roteiro turístico para passar com a minha família ali na cidade de Pomerode. Então, no período da manhã, fomos conhecer a Rota do Enxaimel, a Rota do Imigrante e finalizei a minha tarde no zoológico. Eu sou uma turista, então, porque eu passei o meu dia numa outra cidade que não é a minha cidade local, né, que eu moro. Mas a pergunta a se fazer agora é: será que eu sou uma turista sustentável quando eu viajo? Será que vocês são turistas sustentáveis? Bom, ser sustentável, ser um turista sustentável é pensar em usufruir daquele recurso que está disponível a mim, mas eu tenho que preservar para que as futuras gerações também possam utilizar. Então, por exemplo, como eu fui viajar até a cidade de Pomerode, estava lá com a minha família, durante a minha viagem, durante o meu percurso, já que lá tem uma trilha natural, eu estava com a minha garrafinha de água, mas ela terminou. E eu, cansada, não sabia o que fazer com aquela garrafinha, joguei ela no chão, lá num cantinho, e pensei, bom, depois alguém vai passar e vai recolher. Tem pessoas que cuidam disso. Será que eu fui sustentável? Não fui. Porque se todo mundo pensar como eu e despejar lixo pelos cantos achando que alguém vai limpar, vai chegar um momento que aquele ambiente vai estar poluído e o que era tão atrativo, bonito, que as pessoas procuravam pela beleza, já não vão procurar mais. Foi entregue a vocês essa cartilha e aqui na página 7 ela traz um pouco mais sobre o conceito de sustentabilidade e a professora vai explicar para vocês. Também na página 14 e 15 tem um jogo interativo onde vocês irão responder e perceber como está o desempenho de vocês com a pegada sustentável. Então tem várias perguntas do número 1 até o número 10. Como por exemplo, quando você viaja, você costuma jogar pela janela do carro papéis, latas, copos descartáveis? Se você costuma jogar às vezes, nunca ou sempre? Ao final, vocês irão realizar uma soma e ali vai trazer o desempenho de vocês.
É um jogo mais para a gente analisar, pensar como que está o nosso comportamento em relação ao turismo sustentável e refletir, pensar nessa mudança que a gente tem que ter de hábitos para que possamos ter um turismo na nossa cidade mais atrativo e mais preservado. O turismo, ele movimenta toda uma cadeia econômica na cidade. Então, essa é a importância da gente preservá-la. Por exemplo, né, lá na cidade de Pomerode, que eu fui turistar, eu parei num restaurante para almoçar com a minha família. À tarde, eu parei na padaria, a gente tomou um café. Eu também comprei um artesanato daquela cidade. Então, olha só, eu estou levando recurso para aquela cidade, estou movimentando toda uma cadeia econômica. E esse movimento econômico que se tem na cidade é tão importante porque mais empregos terá. Então, é um setor, o turismo, também ligado ao desenvolvimento econômico. E vale muito a pena preservar, cuidar do nosso ambiente para que o turista que aqui veio visitar repasse o quão acolhedor e belo é aquela cidade. E ao chegar na cidade, eu sei que ali vai ter vários pontos turísticos. Então, eu vou falar agora para vocês os tipos de turismo que existe e vou dar alguns exemplos de algumas cidades que já tem esse turismo que vocês podem conhecer com a família. Então, vamos falar agora do turismo cultural. O que é o turismo cultural? Nesse tipo de turismo, as pessoas elas viajam para conhecer pontos históricos, artísticos, culturais. As cidades, no geral, aqui no Vale Europeu, a maioria já são referências do turismo cultural pela preservação dos traços dos colonizadores, né, dos europeus. Então, só para ilustrar, eu vou dar um exemplo da cidade de Timbó. Eu posso conhecer tanto o Museu da Música, o Museu do Imigrante e também a Casa do Poeta, que tem ali naquela cidade. Já no turismo religioso, a busca acontece tanto pela prática religiosa, na questão espiritual, nos espaços pelas preservações históricas, eventos que estão relacionados à prática religiosa, o que acontece muito aqui nas regiões. Também as pessoas procuram pela manutenção daquela igreja. Um ponto turístico que eu vou citar como exemplo é a igreja da cidade de Luiz Alves, como vocês podem ver aí no vídeo. Também aqui na cidade de Ascurra, a gente tem a nossa igreja, que é um cartão postal, a Igreja Santo Ambrósio, que vai aparecer agora para vocês. Já no turismo gastronômico, o deslocamento se dá pelos pratos típicos daquela localidade. Então, por exemplo, as cidades que são de cultura alemã, tem fortemente ali a gastronomia, como o marreco recheado, a cuca, o chucrute, a torta de maçã. E nas cidades de cultura italiana, a gente adora uma boa polenta. Já no turismo ecológico, a busca se dá pelo contato maior com a natureza. Então, por exemplo, visitar o Morro Azul ali na cidade de Timbó, ou as cidades de Rio dos Cedros, Doutor Pedrinho, Benedito Novo, que tem suas belíssimas cachoeiras, ou então ir à cidade de Indaial, que tem a rota, que é conhecida como a Rota da Natureza. Inclusive, vale muito a pena conhecer. No turismo rural, são atividades desenvolvidas em meio rural, comprometidas com a produção agropecuária, agregando valor a produtos e serviços, resgatando e promovendo o patrimônio cultural, natural da comunidade. Então eu vou citar como exemplo, que vale a pena vocês conhecerem, o Recanto da Oma ou o Mundo Antigo. Tem outros pontos turísticos também no meio rural que vocês podem pesquisar e visitar com as famílias. E para finalizar, temos o turismo de aventura. Esse é para os corajosos, viu? Vou confessar, não tenho coragem, mas são para pessoas que buscam superação e gostam de sentir emoção, como por exemplo a tirolesa, o rapel ou então o ativa rafting ali da cidade de Apiúna. Alunos, vocês acabaram de receber muitas informações novas, não é mesmo? Mas fiquem calmos. Agora vocês terão um tempinho
para olhar um pouco mais a cartilha, tirar as dúvidas com a professora, conversar, montar um circuito turístico que está ali como uma atividade na última página da cartilha de vocês. Relaxem, vocês vão aprender, tem muita coisa e eu tenho certeza que não tem ninguém melhor do que vocês para repassar. Lembrem, é uma missão, vocês terão que repassar todas essas informações que eu estou trazendo a vocês para o máximo de pessoas que vocês conhecem. No próximo vídeo eu convido vocês para viajar comigo. A gente vai conhecer alguns pontos turísticos do Vale Europeu, tá bom? Então até a próxima!